mais que nada. Oh, 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 a Jorge arrasou. Oba, oba, oba. Oh, 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 a Jorge arrasou. Oba, oba, oba. Oh, 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 espartilho. Oba, oba, oba. Oh, 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 espartilho. Oba, oba, oba. Espartilho. Oba, oba, oba. Muito bem-vindos, bentornati, como diz o italiano. Aliás, começando de novo, mais um espartilho. Saudações espartilhanas. Hoje o espartilho tem uma pegada um pouco séria e complicada. Eu já vou dando dados, porque minha vida é dar, então vamos lá. Existem quase 44 milhões de indivíduos ao redor do mundo que têm algum problema, no mínimo, sério e complicado na vida. Hoje, nós temos aqui do meu lado esquerdo a professora Beatriz Saragossa, uma queridíssima amiga. Palmas para minha... Uma mulher que já rodou o mundo, muito bem casada, 47 anos de casada. The First Ladies, mestre. Ali, ao meu extremo esquerdo, está a Rosina Zabata. É uma turo. Muito obrigada. Uma mulher também que já rodou muito o mundo. É uma turismóloga. Formada já há algum tempinho. Trabalha no mercado aí e bate perna. Vocês não têm noção como essa mulher viaja. E para dar um equilíbrio e uma certa satisfação científica, está aqui o meu parceiraço de sempre, Luiz Pereira Justus, psiquiatra. Aí, como eu não quero me prolongar na história das pessoas, a Bia, permita-me essa intimidade, mas é uma mulher muito bem vivida. A Bia Zaragoza é casada há 47 anos, como eu já disse, e descobriu, junto com a comemoração dos 47 anos, que o marido tem um problema muito sério de saúde. Aí, Bia, eu queria que você falasse para a gente. Boa noite a todos. Na realidade, José Roberto e eu estamos casados há 47 anos. Nós nos conhecemos na escola, nós tínhamos 17 anos de idade, os dois. E, recentemente, descobrimos que ele tinha um mal de Parkinson e, ao mesmo tempo, que ele tinha câncer de próstata. Operou e retornou agora o câncer no que eles chamam de loja da próstata. Uhum. Então, ele começou agora, semana passada, a hormonioterapia, que seria o tipo de uma químio, e terça-feira ele começou a primeira radioterapia. Ele vai ter que fazer 35 radioterapias. Então, nós estamos num momento em que, na realidade, ele deixou de ser meu marido e agora eu tenho um cuidado como se fosse de uma criança. Tem uma história muito louca que, quando nós nos encontramos nos corredores da vida, e eu fui dar parabéns pelos 47 anos de vida. E aí eu chamo o marido dela de amado, né? E aí, amada? E o amado? Aí ela falou para mim, Jorge, estou perdendo o meu amado. E começou a contar essa história. Como eu não estou aqui para fazer uma história muito triste, já passo a bola ali para a Rosina, que aí a Rosina vai contar a parte dela, que também é barra pesada, gente, se preparem. Rosina Zabata. E aí, a Rosina tem uma mãe espetacular, que eu tive o privilégio de conhecer. Eu vou passar a bola para lá, porque eu estou muito emocionada, então, vamos lá, Rosina. Então, a minha mãe, ela tem Alzheimer desde 2002. Né? Hoje ela já é totalmente dependente, é um bebê grande. Então ela usa fralda o dia todo, temos que dar banho. Ela na cama não se vira sozinha. Então assim, é um bebezão. E ela já não fala, já perdeu a fala, a dicção.
Então, tudo que assim está irritando ela, então nós vamos por dedução, igual o bebezinho que não tem fala. Né? Ah, é a fralda que está molhada, ou é sede, ou é alguma dor na cabeça. Então, assim, esse convívio foi assim, uma evolução, né, a doença desde 2002, mas que agravou mesmo está desde 2009, que ela está totalmente dependente. Eu tenho... E aí, a minha curiosidade aqui, voltando para a Bia, é assim... É óbvio que é uma história... É muito complicado. Tem várias histórias, né? O cinema conta isso muito bem. Tem uma história muito linda que fala Diário de uma Paixão, que conta uma história muito parecida. É uma história belíssima. E tem uma outra história, que um filme recente, inclusive, a atriz ganhou um prêmio, Para Sempre Alice. Conta a história, inclusive, de uma professora, que é doloroso para a família, né? Amada, qual é a pior parte? A pergunta para as duas. Qual é a pior parte? Se existe uma parte boa, qual é a pior delas? Eu acho que a pior delas é ver o meu ex-colega de escola, pai dos meus filhos, um executivo de multinacional que construiu fábricas em vários países, hoje chegar para mim e falar assim, tá frio, põe um agasalho, o que você acha? Eu estou com sede, bebo água, eu bebo mais, isso dói muito. E um homem, me corrija se eu estiver errada, um homem que viajou o mundo. Eu não falei besteira quando no começo do nosso papo. Um homem que viajou o mundo, um homem que representava o Brasil fora do país. Então, não deve ser muito... A consciência dele diz o quê? Então, para ele está difícil. Hoje nós ainda viemos para a radioterapia de Uber e ele estava comentando com um rapaz do Uber. Ele construiu fábrica na Austrália, no Equador, na Argentina, no México, nos Estados Unidos, comprou fábrica na França. E ele disse, então, mas tudo isso eu fazia. E eu não precisava... Aí ele está numa fase de me super elogiar e diz assim, eu não precisava dessa super mulher. Agora eu vi que eu só fiz tudo isso porque eu tinha essa super mulher que cuidava dos meus filhos e da minha casa. Então, ele sente o que ele era e que ele não é mais. E porque ele está em casa e conforme a hora ele não consegue andar se não seja com andador e ele quer às vezes ir para a casa da filha que eu o leve de carro, mas ele não tem condição de andar. Então de noite ele me chama. Então isso é difícil. Isso é muito difícil para ele ver que ele está incapaz e muitas coisas ele precisa da minha fala para auxiliá-lo nas coisas mais comuns. Eu estava comentando, cheguei no banheiro, olhei e falei assim, o que está molhado esse chão? Ele disse assim, não sei, molhou aqui o chão, então eu joguei a toalha para secar. Eu olhei, ele simplesmente tomou banho pondo o pé no ralo. Então, alagou todo o banheiro. Ou seja, coisas que, evidentemente, ele não fazia antigamente. As coisas mais simples. Aí disse, desculpe, Beatriz, eu não fiz por querer. Você me desculpa, você não está brava comigo? Então, quer dizer, ao mesmo tempo que eu fico irritada porque eu tenho trabalho para fazer, eu fico irritada porque eu não queria que ele estivesse nessa situação de ter que me pedir desculpas por causa disso. Eu acho que isso é o mais difícil da doença. Você, e o bom é que nós estamos num excelente lugar onde ele e está o sendo bom tratado. de tudo, tem uma coisa muito boa que é assim, o amor, não é? O amor é o que rege a humanidade, não tem... Eu acho que é a fé, o amor e os filhos. Porque aí faz uma junção de tudo, né? Eu tenho muita fé em Deus. Minhas filhas, nós temos 3 filhos, mas o filho mora na Irlanda do Norte, mas esteve presente dentro do possível da vida dele. Mas as meninas, eu digo meninas, mas uma tem 43, outra tem 38 anos, são presentes, os netos presentes, e isso me dá uma força muito grande e ele se sente acarinhado por eles e isso ajuda a ele e a mim também. Então, eu acho que isso é a essência. Eu sou muito família, então eu acho que isso ajuda muito. É o peso. Rosina,
A minha mãe já está no estado avançado, né? Então, assim, são 2 momentos que eu sinto aquela coisa assim de nó na garganta. O primeiro, assim, de imaginar como ela era e como ela está hoje. Então, ela era super dinâmica, ela gostava de dançar, ela pintava a casa inteira, falava com a vizinhança toda. E hoje ela só dorme, praticamente. Então, ela acorda só assim para comer, fica ali, aí ela olha. Mas acho que, para mim, ela não está vendo nada. Ela acha que só aquela coisa, assim, se ela está no ambiente dela. Porque tem essa coisa, né, de mudança de ambiente, é muito ruim para pessoas que têm Alzheimer. E assim, e hoje eu faço o papel da mãe para minha mãe. Então isso é uma coisa muito estranha para mim. Então assim, hoje eu já tiro mais de letra porque já faz muito tempo. Então assim, nós participamos muito, eu e meu irmão somos em 2. Então, assim, nós participamos muito de palestras da ABRAS, que é a Associação de Alzheimer. Então, eles dão muito suporte, grupos de convivência que você troca experiência com as pessoas que têm esse problema dentro de casa. Então, hoje, vamos dizer que nós estamos fortalecidos, mas tem que ter muita paciência. Muita. Doutor Justo, né? E, obviamente, tem uma preparação psicológica para isso. Mas... eu aqui falando como leiga, né, e como me colocando na situação das duas. Minha avó dizia o seguinte, que o Criador não te dá capacidade para carregar um peso que você tem nas costas. Mas como é que é receber 2 pessoas dessas no consultório? Óbvio que você tem uma preparação lá atrás, uma boa preparação. Mas como é que é lidar com 2 histórias bem complicadas? Porque são 2 pessoas extremamente presentes na vida, tanto do marido quanto da mãe e vice-versa, né? Da filha e da esposa. Como é que é lidar com essa situação? Bom, boa noite a todos, obrigado pelo convite para estar aqui. Eu acho interessante a gente pensar nisso, quer dizer, como é que a gente lida com essas situações que podem acometer a qualquer ser humano, né? São situações extremas que indicam a fragilidade que a gente tem e da qual a gente só se dá conta quando coisas assim acontecem. Acho que é muito difícil, até certo ponto, porque ao lidarmos com essa fragilidade, com essas situações que nos remetem, inclusive, ao extremo da vida, né? A morte, a perda das nossas capacidades, a testemunhar isso, né? Isso é muito difícil. Por outro lado, eu acho que se nós somos frágeis, porque todos somos passíveis de passarmos por situações como essa, nós também podemos desenvolver uma coisa que se chama resiliência, que é a capacidade de sofrer esse impacto, mas nós não desmoronarmos. E eu acho que é uma oportunidade também de viver talvez uma das coisas mais bonitas da vida que nós, seres humanos, temos, que é a capacidade de sermos solidários com os outros, com as pessoas amadas e quando somos muito generosos com outras pessoas também, que às vezes não são tão próximas. Mas a gente poder desenvolver essa capacidade de aceitar a dificuldade pela qual o outro está passando, aceitar a dificuldade que isso traz para a gente e tentar o melhor possível dentro dessa situação. Então, quando eu recebo alguém no meu consultório, tentando pensar na sua pergunta, Jorge, o meu foco é nisso, quer dizer, como é que eu vou poder ajudar essa pessoa a encarar realisticamente o problema pelo qual ela está passando e ajudá-la, né, a descobrir as suas forças para lidar com isso, sem que ela se arrase e fazendo o possível para que ela possa dar esse apoio à pessoa que está necessitando, porque é um apoio muito precioso. Eu acho que, como a Beatriz falou, na voz do marido, né? O marido fala, eu fui perceber que eu preciso de uma supermulher e que eu tenho uma supermulher. Eu acho que o ser super nesse sentido é justamente a capacidade afetiva que nós temos de não deixar de olhar para essa pessoa e por essa pessoa. Então é algo, quer dizer, muito precioso mesmo na vida. Se nós podemos pensar no lado bom disso, é poder exercer essa capacidade que todos nós seres humanos temos, ou quase todos, mas que precisamos desenvolver nesses momentos. Aqui eu não estou fazendo
né, a advogada, né, inquisidora. Mas eu conheço alguns casos que são exatamente o extremo disso, né, de que o oposto disso, de que, sei lá, a mulher abandonou o marido ou vice-versa, o marido abandonou a mulher, os filhos abandonam. O que te dizem, Bia, quando aquela conversa bem íntima, aquela conversa de banheiro, sabe, que a gente nós vamos juntas para o toalete. E aí tem sempre uma conversinha. O que te dizem nessas conversas de toalete, por exemplo? Bom, normalmente as pessoas dizem, olha, vocês têm uma história de vida muito bonita, vocês estão muitos anos juntos, e é impressionante como a gente vê que, embora ele sempre viajou muito, eu brincava que eu era viúva, desquitada, divorciada, sem ser, porque eu não tinha marido, de tanto que ele viajava. Como vocês fizeram um vínculo muito grande e vocês se bastam. Porque muitas pessoas queriam que eu pudesse cuidadora. Falei, não, eu vou cuidar dele. E eu levo diariamente para a radioterapia, eu ainda trabalho, consigo fazer as coisas direitinho. E eu acho que as pessoas se espantam e fica uma lição para as nossas filhas e para os amigos das nossas filhas de que os problemas acontecem, mas se você tem amor, se você tem fé, você consegue superar e você cresce com isso. Porque, embora ele esteja nessa situação, eu sinto que, como pessoa, eu cresci. Eu descobri coisas em mim que eu não conhecia, que eu não sabia que eu teria capacidade. E fico contente porque eu estou dividindo isso com alguém que eu amo. Então, eu acho que é essa lição de que dá sim, por pior que seja a situação, se você tiver paciência, se você tiver fé, se você tiver amor, você segue e você cria uma positividade no fato. Isso é impressionante. Amada, e uma pergunta assim, direta e objetiva. Você é uma mulher nova, e aí a vida parou de 2000 e alguma coisa até agora. É óbvio que arrependimento nenhum tem, eu sei disso. Mas como é que é quando a gente deita lá naquele quarto, cabeceira, e aí, como é que é? Então, na verdade, assim, muitas coisas eu deixo de fazer, né? Então, assim, eu não tenho os finais de semana, assim, minhas férias, pelo menos 15 dias eu preciso viajar. Então, eu já combino com meu irmão, com a cuidadora, eu pago extra. Então, eu fui adaptando a minha vida. Mas, assim, eu não parei totalmente. Eu trabalho, me formei no que eu queria e trabalho na minha área, né? Já estou quase para aposentar. Obrigada pelo jovem. Mas muita coisa vai sendo deixada de lado, sim. E, assim, na verdade, dá aquela coisa, aquela raiva, né? Ai, tá todo mundo passeando, saindo. Aí você fica assim. Aí depois, quando você vai dormir, e você sabe que sua mãe está ali quietinha, está bem cuidada, eu durmo tranquilamente. Jura? Durmo. Por incrível que pareça. Olha, eu dormi a noite inteira antes, né? Agora, a minha mãe respirou lá no quarto do lado, eu já acordo. É incrível essa coisa que você desperta em você. Então, só de saber, às vezes eu deixo de sair, porque senão eu fico pensando, em que eu tenho que deixar, com quem ela vai ficar, será que ela vai ficar bem? Então, às vezes, assim, um comodismo, pode ser. Então, eu estou mais feliz estando ali, vendo que ela está bem, do que saindo por aí, não sei se vou, se fico, sabe assim? Então, de boa, deito tranquilamente. Tem uma particularidade no seu caso específico que, quando a mãe dela ficou viúva, me corrija se eu estiver errada, na sequência ela foi adoecendo. A tristeza Eu acredito que foi de uma depressão que acabou desenvolvendo essa doença nela. Isso é possível, Justa? Sim, é possível. Quer dizer, nós temos muitos tipos diferentes de demência, né? E é muito difícil fazermos a diferença entre elas no início da doença, especialmente. Embora existam algumas características, né, específicas de cada tipo de demência, é difícil que a gente tenha certeza no início médico. Mas uma coisa que é sabida é que um quadro demencial pode se desenvolver após um período de depressão ou após um impacto emocional muito grande. Então, a perda de uma pessoa muito querida, né, por morte, como foi o caso da viuvez da sua mãe,
é sim um fator de risco para que a pessoa desenvolva a doença. Não quer dizer que a depressão tenha causado a doença e nem que o luto tenha causado a doença. A pessoa já tinha essa vulnerabilidade para ter essa doença e talvez esse evento traumático tenha desencadeado a doença nesse momento. Mas eu queria aproveitar, já que eu estou com o microfone, para falar uma coisinha sobre a questão dos cuidados, né, que a gente tem, que eu acho muito bacana, as pessoas que têm essa riqueza, essa disponibilidade afetiva de assumirem a responsabilidade não só por si mesmas, mas por outras pessoas amadas que não estão podendo assumir aquelas responsabilidades naquele momento. E você citou, Jorge, as situações que estão no extremo oposto, ou seja, as pessoas que são abandonadas. Eu acho importante a gente olhar para isso também, porque muitas vezes as pessoas, ou por falta de generosidade, ou por falta de capacidade de encarar aquela situação difícil, elas fogem e meio que abandonam uma pessoa amada que foi muito importante ao longo da vida. E eu já ouvi um tipo de desculpa que parece que é mais ou menos frequente, assim, a pessoa que até asila, por exemplo, seu familiar, ou delega toda a responsabilidade, todos os cuidados a cuidadores que não têm vínculo afetivo com aquela pessoa. E a pessoa às vezes fala, no caso de uma demência, mas a pessoa não lembra mais de nada, ela nem lembra mais de mim. E eu tenho um tio cuja esposa, minha tia, tem demência, meu tio infelizmente falecido, e uma vez me falou algo que ele tinha ouvido, mas que ele dizia que se adequava perfeitamente ao que ele pensava, que era o seguinte: tudo bem, a minha esposa pode ter esquecido totalmente mim, mas eu nunca me esqueci dela. Então, por isso eu quero cuidar de mim e cuidar dela enquanto eu puder. Isso é fantástico. Sabe o que eu quero saber de vocês? Se alguém tem alguma pergunta, quer falar alguma coisa, tem dúvida, tem. Leva ali, Patrick, por favor, o microfone para aquela simpatia lá atrás. Fala seu nome, amada. Meu nome Finge é Bel... que nunca me viu, tá? Meu nome é Bel França. Minha pergunta é para o doutor. Então, né? Eu até já tinha conversado com a Jorge. Eu estou nessa caminhada aí. Faz, acho que uns 6 anos a minha mãe começou. A partir de uma notícia terrível que ela soube, eu acho que deve ter sido por isso. Eu quero saber o seguinte: essa doença progride, vai até no estado que a mãe dela está, ou ela pode estacionar? Que eu estou com medo. Enfim, são 8 filhos, que eu já falei para a José, são 8 filhos, mas quem cuida sou eu e uma irmã. E está muito pesado, né? Mas ela tá fisicamente, ela está bem forte, mas ela esquece. Ela fica rodando assim, fala. Mas eu gostaria de saber, isso aí, essa doença vai deixar minha mãe no estado da mãe dela ou não? Então, depende muito do ela tipo... se trata no Instituto Psiquiátrico. Depende do que ela tenha. O diagnóstico é Alzheimer? Então, a evolução do Alzheimer, normalmente, ela é progressiva mesmo. Então, a pessoa vai perdendo cada vez mais suas capacidades cognitivas. Tudo aquilo que ela ganhou, né, ao longo do desenvolvimento dela, ela vai perdendo progressivamente. E nós precisamos nos adaptar a esse tipo de ideia, porque realmente é fundamental que nós nos preparemos para cuidar dessa pessoa que será cada vez mais dependente dos familiares, de quem possa cuidar dela. Então, é importante envolver a família e fazer com que as pessoas tenham uma noção clara do que é a doença. A doença realmente ela evolui desse modo, ela progride. E a pessoa vai demandar, sim, mais cuidados. Obrigada. Mais alguém? Opa, que delícia, adoro! Minha pergunta é para o... Boa noite, meu nome é Roberto. Minha pergunta é para o doutor. Eu tive um meu avô por parte de mãe, ele faleceu há 2 anos atrás, com 91 anos. E ele estava com não sei se é um estágio avançado ou não,
Mas ele não lembrava de grande parte da família, mas ele lembrava da minha mãe, que é filha dele, e lembrava de mim. De 10 netos, ele só lembrava de mim. E todo mundo achava estranho isso, porque ele esqueceu de todos os outros parentes mais próximos, mas da minha mãe e de mim, ele chamava pelo nome, ele conversava, ele lembrava de fatos, e de outras pessoas, até mesmo da esposa dele, da minha avó, ele não lembrava nem do nome dela às vezes. Isso é normal? Isso acontece na maioria dos casos? Tem essa variante, essa né? variante, isso. Então depende, outra vez, do tipo de perda cognitiva que ele tinha, de situação demencial, né, de problema demencial. Talvez, no caso dele, não fosse um Alzheimer, e sim perdas cognitivas que vêm com o envelhecimento. Hoje nós estamos vivendo muito mais, e por isso essas situações de degeneração cognitiva, digamos, são mais frequentes. A maioria de nós, se vivermos muito, né, se nós chegarmos aí aos 90 e muitos, 100 anos, que hoje as pessoas estão chegando, nós vamos ter algum tipo de perda. Mas algumas ilhas de memória podem persistir, especialmente se essa demência não for um Alzheimer, for um outro tipo de demência. Então, assim, às vezes pessoas que estavam muito investidas afetivamente, elas continuam sendo lembradas por nós, os nomes, quem elas eram. Às vezes a gente não lembra do nome, mas a gente sabe que aquela pessoa é alguém muito próximo da gente, quem a gente gosta muito, e uma pessoa que gosta da gente. Então, o investimento afetivo, o tipo de vínculo afetivo, conta muito nesse caso. Além da convivência mais próxima, né? Porque às vezes a gente tem um familiar de quem a gente gosta muito, mas a gente não convive. Ele mora num país distante, então ele fala com a gente por telefone, mas a gente não vê, então fica mais fácil esquecer. Alguém que a gente vê mais, com quem a gente é muito ligado, a gente pode se lembrar. No caso dele, eu acredito que não seja, ele não tivesse um Alzheimer e tivesse outro tipo de perda cognitiva. Por isso, essas ilhas de memória Na verdade, preservadas até o fim. Foi diagnosticado Alzheimer mesmo e estava tomando até medicação para o Alzheimer. Então, é possível isso que também... estranhou a gente, né? Que até levaram esse fator de... olharam por esse lado de talvez não fosse o Alzheimer, mas aí levaram num outro médico, foi diagnosticado também o Alzheimer. Então, é um diagnóstico muito difícil, porque é um diagnóstico clínico evolutivo. E algumas pessoas, às vezes, alguns médicos, são muito afirmativos quanto ao diagnóstico e muitas vezes eles pegam a doença ainda não muito adiantada e fazem o diagnóstico, e depois, com a evolução, é possível se ver que o diagnóstico correto não era aquele. De qualquer maneira, uma outra possibilidade é que ele tivesse começado a doença mais tardiamente. Então, ele não teria evoluído ainda tanto a ponto de perder toda a memória. Porque o Alzheimer, ele vai sendo mais prevalente à medida em que nós envelhecemos mais. Então, a gente, antes dos 80 anos, tem menos chance de ter. Depois de 80 começa a aumentar, 85 mais, 90 mais. Então, esse risco ele cresce com a idade. Exceto para alguns tipos, porque mesmo o Alzheimer tem possibilidade da gente ter alguns tipos diferentes de Alzheimer. A Jorge citou, por exemplo, o caso da Alice, né, do filme. No caso dela, era um tipo muito específico de demência, de Alzheimer mesmo, mas que acomete a pessoa muito cedo. Muito cedo, ela 50 anos ela tinha. 50 anos, e evolui muito rapidamente. Muito rápido. Né? Então, mas são, felizmente, casos muitíssimo mais raros do que esses de evolução mais lenta e que acometem as pessoas mais tardiamente na vida. Gente, eu tenho... Você também quer uma perguntinha, isso? Do lado, bom, vai lá, amada professora. Boa noite, meu nome é Gilmara, eu sou professora dessa turma aqui, Dessa turma de toda. administração. Eu tenho uma pessoa também na família, né, minha sogra, a princípio foi diagnóstico de Alzheimer, apesar de eu achar que não é um Alzheimer. Uma vez um professor aqui me disse, um professor do ramo de enfermagem, que o ideal, né, é que nós fizéssemos
coisas diferentes no nosso dia a dia, né? Por exemplo, se eu venho por um caminho, mudar o caminho eventualmente, que isso ajudaria a retardar um problema de Alzheimer. Isso é certo, professor? Para quem não tem ainda o problema, talvez sim. Todo tipo de estímulo, né, para o nosso cérebro, estímulo intelectual, que faça com que a gente desenvolva atividades cognitivas, novidades, como aprender uma língua, conhecer lugares diferentes. Se a gente não tem a doença, aparentemente isso é benéfico. Então, por exemplo, leitura, né, ler um livro extenso, um romance, por exemplo, pode nos ajudar a preservar o nosso cérebro. Temos que lembrar do que a gente leu no dia anterior para a história fazer sentido, coisas assim, fazer palavras cruzadas, aqueles jogos matemáticos, né, que a gente tem até em banca de jornais. Tudo isso ajuda no sentido de prevenir o problema para quem não o tem. Além da alimentação, atividade física regular, tudo isso é benéfico, ajuda. Quando a pessoa já tem o problema, aí é diferente. Então, muitas vezes, se a gente quer fazer um caminho diferente com uma pessoa que já está com muita perda cognitiva, aquilo vai fazer com que ela fique muito ansiosa e, eventualmente, tenha uma crise de agitação. Então, depois da doença instalada, talvez seja melhor manter os hábitos da pessoa, ir pelos caminhos por onde ela costumava ir, fazer mais ou menos as coisas nas quais ela ainda se sente segura, porque essa segurança é importante aí nesse momento para que ela fique preservada, para que ela se preserve mais. Tá, Eu quero me desculpar, mas nós vamos ter que dar uma puxadinha aqui no tempo. Vira para mim, Saragossa, para sua felicidade absoluta. Eu quero que vocês façam desses microfones aí o elo, a partir de agora. Se você tivesse que deixar uma mensagem com toda essa bagagem aí de mulher casada, apaixonada, professora, meu bem, aula de inglês, aula de francês, história da comunicação, Espanhol. e vai embora. Mas se você tivesse, já vai pensando, Zabata, tivesse que dar um conselho, tivesse que falar alguma coisa, alguém que realmente eu senti muita emoção lá atrás na Bel. Aí, se você tivesse que dar um conselho, qual seria esse conselho? Primeiro, se fortaleça. Através da fé, seja ela a fé que você tiver. Isso me fortalece muito. Encontre nessa pessoa as coisas boas que você conviveu com ela. Enriqueça esses momentos que você já teve, que vai dar força para você enfrentar o presente e coragem para enfrentar o futuro. Eu acho que isso é a essência. E, dentro do possível, conviver e dividir com a família esses momentos. Isso enriquece não só a nós, como principalmente os mais jovens. Eu acho que isso é uma lição de vida e é uma lição que nos deixa... Eu vejo minhas filhas muito mais fortes agora que estão vendo o pai dessa maneira. Elas estão vendo aquele pai que sempre as protegeu, um pai que precisa delas. E elas se sentem, eu acho que a palavra correta seria gratificadas em poder retornar um pouquinho para ele do muito que ele deu para elas. Eu acho que essa é a essência. Zabata. É isso mesmo, é o amor, né, que você tem pela sua família, que hoje em dia, né, as famílias estão tão estranhas, né, aquela coisa do amor. Sem valores, né? Independente até da família. O egoísmo hoje em dia, né, sou eu e eu. Então, esse amor que a gente tem que ter com essas pessoas, porque para eles, assim, minha mãe não fala, né, mas ela, conforme a pessoa que está ali cuidando dela, ela trata de uma forma. Eu tenho certeza que ela sabe quem sou eu, quem é o meu irmão, quem é a cuidadora. Nós tínhamos 2 cuidadoras. Quem era uma e quem era a outra. Então, eu tenho certeza. Então, assim, proporcionar o bem-estar dela sempre. E é a paciência. Doutor Justo. Então, a primeira coisa assim, que eu acho legal lembrar é a necessidade de sermos humildes. Antes de mais nada, eu acho que humildade engrandece os seres humanos. Quando nós somos arrogantes com a vida, nós temos muito mais dificuldade de reconhecer a nossa real condição.
enquanto seres viventes. Então, aprender a verdadeira humildade, eu acho que é muito precioso para nós todos. E o desenvolvimento das nossas capacidades amorosas, porque a gente nem sabe às vezes que tem, né? Que a gente tem tanto para dar para o outro, né? Para uma outra pessoa, e que acaba sendo também algo que nos faz grandes, né? Então, o desenvolvimento dessas capacidades amorosas, eu acho que é algo que demanda energia da gente, não acontece automaticamente. Então, nós precisamos primeiro aceitar que somos falíveis, somos frágeis, nós como os outros, e sabermos que precisamos uns dos outros, né? E que podemos, sim, dar muito aos outros, como talvez um dia os outros possam nos dar, né? Nós não sabemos nunca se vamos um dia estar nessa situação também ou não. Então, eu acho que se todos tentamos criar um ambiente favorável a essa solidariedade, a essa troca mais amorosa entre nós, seres humanos, eu acho que o mundo fica melhor. Primeiro eu quero agradecer muito a vocês. Meu povo, a maioria ali são estudantes de administração. Essa senhorinha de 1,10 m, de quase nada, é quem manda. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Saragoça, eu não vou falar muito, porque eu odeio chorar, e chorar em público é horroroso. Imagina isso aqui, tudo derretido. Eu quero agradecer do fundo da minha alma a sua disponibilidade. Minha querida amiga, isso aqui é meu anjo da guarda. Isso aqui é minha amiga querida de alguns anos, me levava na creche. Acabei com você agora. Calma, primeiro fala que eu sou jovem. Obrigada, hein? Mas eu acho que nem todas as pessoas estão preparadas para isso, para vestir a carapuça que te cabe. Se essa carapuça é visível, como no meu caso, eu estou à mercê, porque não tem como eu esconder o que eu sou. Mas eu estou muito feliz, muito, de verdade. Muito obrigada por essa disponibilidade de vir aqui, de rasgar a seda, de se desvencilhar de todo esse manto que deve ser muito complicado. Amado, eu não sei como te agradecer essa participação, essa parceria, essa irmandade. Esse homem é impressionante. Eu posso falar algum palavrão, Fabiano? Posso falar? Cacete, não pode? Pois é. Esse homem é do C, pontinho, pontinho, pontinho. Fala, amada, que você está engasgada. Não, eu acho o seguinte, eu tenho que agradecer, porque eu estou vivendo um momento muito forte, e eu acho que dividir, como professora que eu sou, eu acho que não é direito, é obrigação. Dividir com aqueles que têm a necessidade de armazenar essa informação para no futuro estarem mais preparados do que eu estava quando tudo aconteceu comigo. Isso é fantástico. Eu tenho um cara aqui que me rege, que chama Fabrício Salles, ele diz assim para mim: Jorge, o momento que nós percebemos que o espartilho veio para amplificar a voz, veio para amplificar a minha, dela, dele, a dele, de a todos vocês. O que vocês precisarem é só vir aqui e contar de verdade. Eu quero agradecer uma galera que vocês não veem, mas o Fabiano, Patrick, que está ali atrás, uma delícia de rapaz, muito sério. Felipe, Leandro, Marquinhos, Marcos lá dentro, Marcos Tim, Júlio Pinto, Stephanie Gomes, como? A Ana Letícia. Gente, muitíssimo obrigada. Vocês fiquem no comando, porque Espartilho vai vir com uma pegada mais suave no decorrer desse maio, dedicado a essas mulheres. Um super beijo, até a próxima. Fui! Mais que nada! A Jorge arrasou. Oba, oba, oba. A Jorge arrasou. Oba, oba, oba. Espartilho. Oba, oba, oba. Espartilho. Oba, oba, oba. Espartilho. Oba, oba, oba.